Então, lá vamos nós. Boa noite, meus amigos do Cerrado Dinâmico, meus conterrâneos. Estamos aqui para nosso 9º episódio. Eu sou o Yuri Vinícius, aqui do meu lado, Fábio Dedão. E hoje nós estamos com o meu amigo, posso dizer, um concurseiro de sucesso, Renato Arruda Martins. Ele que... Portuense, Renato? Sou natural de Paraíba, Tocantins, mas cresci em Fátima. Cresci em Fátima. Depois mudei para Palmas e vim para Porto Nacional. Eu considero portuense porque eu conheci aqui. Quase 12 anos. Não, mas na Porto verdade Nacional. tudo era Porto, né? Tudo era Porto. É portuense. E hoje, ele que é procurador do município de Palmas, nós vamos conversar aqui, vamos prosear sobre concursos, sobre toda a sua trajetória aí nos concursos e falar também sobre a procuradoria do município, falar sobre e o que mais você quiser falar. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite, Yuri, Fábio. Uma satisfação estar aqui. Voltar a Porto Nacional, né? Já tinha um tempinho que eu não vim para essas terras. Você tava abandonando nossa cidade. Pois é, fazia o tempo. Após que ele chegou, nem sabia que tinha um portal. Falei, olha esse portal aqui. E eu esqueci da melhor qualidade dele. Vascaíno. Aí sim. Tamo junto. Senhoras e senhores, nesse momento eu tô abandonando esse episódio. Só o nosso time que não tá ajudando, mas não tá mesmo ajudando, assim, a gente continua com afinco, né? Mas se o Vasco tivesse o mesmo desempenho que ele tem nos concursos aí, na vida profissional, meu amigo, aí ia pra frente, né? Mas a gente que é vascaíno não desiste, né? A gente continua sonhando que essa fase ruim vai passar um dia. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Um coração infantil e adulto também. Enquanto não cortar uma luz, mas também. Então, Renato, eu conheci você quando a gente estava na tentância do concurso da saúde, né? É verdade. E aí, de lá para cá, você trilhou um caminho que, até onde eu sei, de muito sucesso no concurso público. Mas nem sempre é assim a vida do concurseiro. É verdade. E a gente queria saber de você como é que é essa sua trajetória, como é que você começou aí pelo concurso e, enfim, que vamos falar da sua história aí, que eu acho que ela vai servir de motivação para muita gente. Então vamos lá. Como eu já tinha adiantado, eu sou natural de Paraíba e Tocantins, mas cresci em Fátima, no interior do estado, ali na margem da TO 153, sentido Gurupi. Não sei se vocês conhecem, a gloriosa Fátima. Um abraço para quem estiver acompanhando a gente aí de Fátima. Enfim, fiquei em Fátima até os 15 anos. Em 2005 eu tive a oportunidade de mudar para Palmas. Vim com uma tia que estava mudando, né, de cidade, e aí à procura de uma escola melhor, né, já ali em vias de iniciar o ensino médio, né, iniciando o ensino médio, né, inclusive. Iniciei o ensino médio aqui em Palmas, no Colégio Positivo. Até então tinha estudado em escola pública, né, sempre aluno de escola pública, ensino infantil, ensino fundamental, sempre em escola pública. Iniciei meus estudos no ensino médio no Colégio Positivo em Palmas. Fiquei pouco tempo em Palmas naquela época, minha primeira passagem, né? Só 6 meses. Depois uma outra tia acabou mudando para Porto Nacional. E aí eu vim, em 2005, saí de Palmas e vim para Porto Nacional. Já aqui em Porto Nacional eu estudei no Colégio Sagrado Coração de Jesus, um colégio que eu tenho ótimas lembranças. Julgo uma educação assim, muito satisfatória, muito produtiva. Eu tenho boas lembranças daquela escola. E lá eu concluí o ensino médio. Fiz muitos amigos que eu carrego até hoje. O ensino médio ele é muito, assim, tem um nível de exigência maior para os alunos por conta justamente da preparação ali, faculdade, né? Vestibular e tudo mais. Você acha que o Colégio Sagrado ele foi fundamental nessa sua trajetória? Não, porque é um colégio muito bem afamado, né? Sim, Yuri. É uma história centenária, né? Quem não conhece ainda, tive a oportunidade de conhecer aqui pessoalmente, né, quando essa pandemia passar. É uma escola que me ensinou muito e tem ótimos quadros, né, professores muito bons. E como eu tinha o intuito de fazer um curso superior sem gerar custos para os meus pais, até porque eles não tinham condições, né, financeiras para tanto. A minha mãe é professora da rede estadual de ensino, o meu pai é autônomo.
Então, o meu objetivo era esse, eu tenho que me dedicar para me conseguir uma vaga numa faculdade pública, né, ou uma bolsa, né, para, enfim, estudar na rede privada sem custo. E graças a Deus eu tive essa oportunidade, eu consegui uma vaga no ProUni, fiz o último Enem daquele formato anterior, que eram 60 questões e uma redação. Eu sempre gosto de falar que o Enem mudou tanto, né? Hoje é uma maratona quase interminável. Então eu fiz essa última versão do Enem e consegui, graças a Deus, uma vaga. Porque na época o Enem era um dia, né? Era uma tarde. Eu fiz Enem quando, deixa eu ver, eu fiz no primeiro ano do ensino médio 2007 e 2007? 2006 e 2008. Só toma cuidado para não entregar muito a idade. Tranquilo. Eu tenho 92 anos. Salvo engano, eu fiz a última versão aí do Enem, no modelo anterior, foi em 2007. Iniciei a graduação em 2008. Eu nem lembro mais como é que era. Agora nessa nova versão você mora lá, dorme, leva colchonete. A prova tá mais extensa ainda, né? Porque você vai aí que tá o problema. Você vai no primeiro dia, você arrebenta nas questões, beleza e tal. Chega no segundo dia, dá um probleminha, você acaba se atrasando, não entra, acabou. É verdade. Aí acabou gera aqueles memes, né? Dos atrasados. Aí, o show dos atrasados. Show dos atrasados. Sempre tem, em todo lugar. Pois é. E aí, nessa época, 2008, eu consegui uma vaga, uma bolsa integral na Faculdade Católica, né? Que estava iniciando em Palmas. E eu iniciei junto com a faculdade. A minha turma é uma das primeiras ainda. E aí eu estudei na Faculdade Católica em Palmas, ainda morando em Porto. E voltava todo dia nessa rotina aí. Nós éramos colegas de carona. Exatamente, colega de ônibus aí, jornadas. De carro aí, né? E foi essa caminhada aí de 5 anos. A estrada já era ruim nessa época. Pouco mudou, né? Continua. Às vezes tem recapeamento, mas volta ao estado original. É os mesmos buracos. Mas, enfim, e na Faculdade Católica eu tive a oportunidade de ter também bons professores na estrutura física que me ajudou muito. E aí eu fiz minha graduação, de 2008 a 2013, né? E o meu contato com o concurso público, né, foi logo no início da faculdade, em 2008. Né? Mas nessa época era muito aleatório o estudo, não tinha assim, um planejamento. Foi da saúde seu primeiro concurso? Não, foi do finado, né, Ministério do Trabalho e Emprego. Foi extinto, né, no Ministério. Saudoso, né, então Ministério do Trabalho e Emprego. E eu fiz a prova, né, lembro até, era o CESP, né, na época, a banca temida, né, ainda é. Primeiro você já enfrentou o CESP. Foi, de cara com o CESP. Foi igual eu também, meu primeiro concurso que eu enfrentei, na época eu não tinha nem tanta noção, assim, do concurso e o que eu tava fazendo. Meu primeiro concurso foi de INSS. Olha aí. E era CESP também. Você fez pro INSS? Meu primeiro concurso. Mas eu não sabia nem que eu só sabia porque meus pais falavam, tem que ser concursado. E falando em INSS, eu vou falar do meu irmão também. Ele teve a oportunidade de passar em terceiro lugar. Olha aí, do INSS. O Ricardo conseguiu esse feito, né? E é um dos concursos mais difíceis do Brasil, né? Sim, muito concorrido, né? Ainda bem que ele passou, né? Porque quando você falou assim... Estudou muito, eu assisti muitas aulas do professor Rodrigo Góes. Se não me engano é isso, Rodrigo Góes. É um professor muito bom de previdenciário. E aí você, nessa primeira tentância no CESP, como é que foi a sua experiência? Não foi legal não. Nem fiquei classificada. Era o certo e errado, né? Anulava uma errada, anulava uma certa e não consegui classificar naquela época. Mas assim, no primeiro momento eu fiz mais como uma tentativa, né? Até então só estudava, não tinha um trabalho. Você já estudava nessa primeira tentativa? Você já estudava antes focado em concurso? Você estudou para esse concurso ou você só... Não, eu esperei o edital sair, né? Não sabia que existia um planejamento desse concurso ser lançado, né? E aí quando eu vi o edital, eu passei a estudar, mas foi um pouco em cima da hora, né? E também não tinha muito planejamento, uma estratégia definida. E acabei não tendo êxito, né? Foi uma das tantas outras reprovações que eu tive. E, né? Porque a vida concurso é assim, né? Às vezes o pessoal olha, tá lá entrevistando, o primeiro concurso ele fez, passou, depois foi lá, passou em outro e tal. Não é assim a vida do concurseiro. Pelo menos a grande maioria dos concursos. Ou só vê as pingas que bebe, não vê como que leva.
Então, é um processo, né? Um concurso público até a sonhada aprovação que você almeja é um processo. E aí, né? você teve a primeira experiência, o resultado foi negativo, como é que você processou isso? A gente fica frustrado, né? Mas também não tem muito o que exigir, né? Afinal de contas, você olha e fala, mas o que eu entreguei, né? Para alcançar um resultado satisfatório, né? E aí você tem que prosseguir, né, na caminhada. E aí surgiram outros concursos, né, até 2000. E aí em 2010 veio a primeira oportunidade, né, que eu consegui a aprovação, que foi o concurso da Secretaria Estadual de Saúde, né, um cargo de nível médio, assistente de serviço de saúde, acho que é isso, né, Yuri? Foi. E aí eu consegui ser aprovado e fui lotado no Hospital Regional de Porto Nacional. Teve uma setor curiosidade financeiro. na época que foi interessante. Nesse concurso da saúde, eu tinha acabado de sair do ensino médio, aí eu comprei a apostila do concurso, li eu acho que 2 páginas da apostila só, de português, e larguei de mão, porque eu sempre fui preguiçoso para ler. Eu gosto muito de ver videoaula, mas para ler eu sou preguiçoso. Aí, no dia da prova, eu olhei para a apostila assim e falei, vamos lá, seja o que Deus quiser. E aí saí para fazer a prova. Aí eu lembro que encontrei com o Renato no dia da prova e tal, e aí quando corrigi, fiz 82 pontos. Olha aí. Que é uma pontuação alta para concurso. Mas era 82 né? de 100? De 100, 82 pontos de 100, total. Caramba, olha aí. Aí, Falando quando de meu careca, primo viu a prova, meu primo falou, Yuri, você é um dos primeiros, tá nas cabeças. Aí eu falei, rapaz, será? Eu não tinha muita noção. Aí ele falou, tá nas cabeças. Quando saiu o resultado, aí tava lá, eu 13º, era 9 vagas. Meu amigo, então quer dizer que os concurseiros são uns psicopatas do estudo. Porque teve muito empate, não sei se o Renato lembra. Inclusive, nesse concurso, o Renato foi o primeiro lugar do concurso. Foi classificado em Porto, né? Por regionais. Foi classificado em primeiro lugar. Você lembra a nota? Não lembro. Eu me lembro. 2010. Eu me lembro que ele acertou 43 questões, que isso eu lembro que eu perguntei pra ele, do concurso, e eu acertei 41. Olha só, uma diferença bem pequena. Duas Você questões ficou em 13º e ele em primeiro. Pra quem pode mesmo. É pra quem se esforça, pelo amor de Deus. No decorrer da conversa aqui, eu vou citar outros exemplos. No detalhe que me tirou de algumas oportunidades. Mas é isso. Por conta de 2 Cada questão importa. E aí, nesse da saúde, você já estudou, já se preparou? A preparação foi um pouco melhor em relação ao Ministério do Trabalho, né? Eu já adquiri apostilas, resolvi um pouco mais de questões, me preparei melhor. Como é que era a sua metodologia nessa época? Nessa época, eu procurava livros, né, na biblioteca da faculdade, e apostilas eu comprei dessas que são vendidas mesmo nos mercados aí, na porta de banco. Sabe aquelas apostilas de porta de banco? Tá, é uma pergunta que eu queria fazer, porque assim, eu não sou desse universo concurseiro e tal, não me interesso muito pela parte de ir lá e fazer o concurso. Eu admiro muito quem se dedica e consegue passar, né? Eu sou um pouco mais preguiçoso nesse sentido. Mas funciona, não é funciona a palavra, mas ajuda essas apostilas ali, da porta de banco e tudo mais. Uma boa parte não. Uma boa parte é só um compilado ali de leis, de comentários genéricos, né? A gente vai aprofundar aqui, mas a escolha da fonte bibliográfica é fundamental, né? Porque eu vejo muitos amigos, inclusive, que falam assim, não, vou estudar para concurso. Aí vai lá, compra 2, 3 apostilas aleatórias, não pesquisa nada, vai lá, compra 2, 3 apostilas. Sem conhecer, né? Sem conhecer nem nada e fala, não, vou estudar isso aqui, vou focar nisso aqui e vou tentar passar. Mas não é isso, né? Tem que buscar conhecimento de várias áreas. Né? Porque tem várias linhas, né, de material. Hoje o mercado está muito diversificado, né? O concurso público virou uma indústria, né? Então hoje tem cursinhos aí de A a Z, de vários estilos. Então o que eu recomendo, né? É você ver qual é o seu foco, né? Se for um concurso de nível médio, em que não aprofunda muito questões, né, de uma determinada ciência específica, né, do direito, enfim, da administração, uma apostila, né, menos complexa, eu acho que vale a pena. Porque às vezes, Yuri, você compra um material muito profundo, muito denso, e às vezes o seu concurso público não exige aquilo. Aí você embaralha a cabeça. Ou o contrário, né? O concurso é denso e você pega um material raso. Um pouco e vai muito raso. Também da condição financeira, porque o cara que está tentando o concurso, nem sempre ele tem uma estrutura, né? Uma estrutura financeira. Então tem um cursinho aí que o cara vai pagar R$1.000, R$2.000, R$5.000 num cursinho.
E o cara que está ali enfrentando, que é o primeiro concurso dele, ele tem dinheiro para comprar uma apostila de R$30, de R$50. Exatamente. Então, quer queira, quer não, ela pode auxiliar alguém, né, Renato? Sim, é sempre um auxílio, né? No meu caso, eu fiz a escadinha, né? Eu comecei pelo concurso de nível médio e aí só em... Aí depois teve uma outra aprovação em concurso de nível médio, que foi na Defensoria Pública, né? O primeiro e único até agora, concurso da Defensoria Pública em 2012, né? Feito pela Copese, a fundação da UFT. E aí eu consegui aprovação para a regional aqui de Porto Nacional. E fui lotado aqui na Defensoria de Porto. Né? Para qual cargo for da Defensoria? Assistente de Defensoria Pública. Assistente de Defensoria. Isso, fazer... E nesse aí, você já mudou a estratégia do primeiro, a sua metodologia de estudo? Então, como ele era mais concorrido, né, que o concurso da Secretaria Estadual de Saúde, eu intensifiquei a resolução de exercícios, né, e também, como eu já tinha um trabalho, né, tive condição de comprar um material impresso melhor, né, uma apostila melhor. Cara, qual a importância da resolução de exercícios dentro do plano de estudo do concurseiro? Eu acho fundamental, Yuri. Tem um site muito conhecido, né? Quem está acompanhando a gente deve conhecer, Questões de Concurso, né? Que depois virou o que concurso. Tem quem brinca lá para disputar quem resolve mais questões, né? Tipo um gamezinho, um quizinho que você vai lá e vai marcando. E aí tem gente lá com 5.000 questões, até 10.000 questões aí, dependendo do tempo que está na caminhada. Eu acho com a chegada da internet, né? Hoje deu uma universalizada na informação. Então surgiram de muitas fontes. Outros sites de resolução de concurso, né? Porque é como eles colocam lá, né, os idealizadores do site. É pela repetição que você aprende, né? E fazendo concurso público a gente acaba notando isso, né? E aquela questão que você erra ali, você nunca mais erra ela, né? Pois é, exatamente. E alguns concurseiros não entendem isso, Yuri. E eu tive dificuldade, inclusive, com isso. Porque às vezes eu fazia a prova e as questões que eu errava, né, eu acabava não voltando na prova. Porque, né, se eu não conseguir sua aprovação, você acaba pensando, por que eu vou mexer com essa prova aqui de novo? Nunca mais vou ver essa questão de novo na minha vida. Mas às vezes o segredo está ali. Se você fizer novamente aquela prova ali depois do gabarito definitivo, pelo fato de você ter feito a prova, aquelas informações ali de cada questão, elas podem ser cobradas futuramente e aí você vai ter facilidade para acertar elas. E sempre tem aquela... E por que parece que tem. Parece que elas... E sempre tem aquela que você fica chateado de ter errado ela. Essa você nunca mais esquece ela. Como é que eu errei essa questão, né? Exatamente. Aquela ali, pronto, já tá pro resto da vida. Você lembra de algum assim, Yuri? Não lembro. Algum que chateou, falou assim, não é possível. Cara, eu fiz poucas provas de concurso. Porque assim, tem a questão, a 42 que você errou. Das 43. Não te dá um encucado na cabeça? Não. Eu quero só deixar uma observação. Sua noiva é concurseira também? Sim, concurseira. Se ela tiver alguma observação para fazer, minha esposa também está aqui, é concurseira também, né? Agora, não mais agora, mas já foi concurseira. Se tiver alguma observação para fazer, pode abrir o microfone 4 aí, fica à vontade, tá? Quiser citar algum caso, alguma história também. Os seus também. são bons, viu, amor? Se você quiser falar de seus casos aí, da prova lá de Caseara. Ele já cita logo, a prova de Caseara. O dia que... Deu merda? Tem história pra contar. Ela conta depois, mais pra frente. Vocês vão ficar... Vai comentando aí, gente, ao vivo aí, comenta aí. E a impressão minha, ela tá estudando ali enquanto a gente tá conversando. Olha aí. Meu Deus. Tá lendo. Para não. Futura defensora pública. Olha, muito bem. Ariel Moreira. Então, aí a gente estava falando sobre o concurso da Defensoria, né? Da Defensoria. E antes da Defensoria, só para fazer um parênteses aí, eu era efetivo, né, lá na Secretaria Estadual de Saúde e tive que tomar uma decisão na época, ainda em 2011. Surgiu uma oportunidade de estágio para mim em Palmas, no Ministério Público Federal. E aí, naquela época, eu quis priorizar um estágio para mim ter mais... buscar, né, aprender mais durante a preparação do curso e até mesmo me envolver mais com o curso, porque eu já estava na faculdade desde 2008, não estava assim muito empolgado com o curso e vi naquela oportunidade daquele estágio, que inclusive na época a remuneração era até interessante, os padrões de estagiário, vi uma oportunidade, apesar de ser em Palmas, de pedir exoneração do meu cargo efetivo para estar ficando esse período de 2 anos nesse estágio. Então você pediu exoneração do concurso
Sim. Do concurso não, do cargo efetivo, Do né? cargo efetivo na Para poder fazer um estágio já mirando lá a sua O outro graduação. concurso. Exatamente. Corajoso? Corajoso. Pra caramba. Você se garante, né, Renato? Foi uma decisão difícil, mas graças a Deus ela me trouxe muito Um aprendizado. estágio como esse, ele conta como título numa prova de títulos, não? Não, ainda não, porque né, não houve ainda a conclusão do curso, né? Ah, sim. Em algumas instituições, se não me engano, Defensoria Pública, a depender do estágio, se for realmente na instituição, né? Isso pode contar. Aquela experiência vai pesar, né? De qualquer forma, contribuiu muito, né? E nessa época eu fiz várias provas de estágio, né? Consegui aprovação na Justiça Federal, aqui do Tocantins, no Ministério Público Federal, no Ministério Público do Trabalho. E aqui em Porto eu não consegui. Eu tentei aqui na Defensoria Pública Estadual, não consegui aprovação aqui. Eu falei, vou fazer os estágios de Palmas então. As provas então é por isso que hoje você é procurador de Palmas, né? Você zangou com o Porto Nacional. Não me deram oportunidade, agora também eu vou ajudar Palmas. Pois é, o projeto era fazer um estágio aqui em Porto Nacional. Não, mas isso aí não sabe deu por que é? certo. Porque ele procurou aqui em Palmas, aqui em Porto, e acabou tendo que procurar em Palmas e achou. Então ele acabou virando procurador lá. Que piada bosta. Tem que ter uma piada, mas elas riram, todo mundo riu. Piada ruim é isso. Procurou e achou, né? Virou procurador. Virou um procurador. Porra, se eu passasse um dia tentando fazer essa piada, eu não conseguia. Eu fui construindo aqui ó, na conversa com ele. Mas é isso, gente. Muito bem. Então, aí eu comecei a fazer o estágio no Ministério Público Federal em 2011. Foi um tempo, assim, fantástico. Porque aquele órgão respira concurso público. Os servidores lá. Achei fantástico. Lá, independentemente do cargo, as pessoas sempre estão estudando, mirando. Você tava com a sua galera ali. Eu tava num ambiente, assim, muito... No seu habitat. No habitat natural. Um ambiente muito propício para concurso público, sabe? E aquilo incentiva, né? Você acaba ficando Mais empolgado com motivado tudo ainda. aquilo, né? Mais motivado. E, inclusive, conheci um colega, na época era colega, hoje é um amigo, né? Meu padrinho de casamento, o Dr. Daniel Aguiar. Olha Eu aí. vou convidar ele certamente para nos assistir. Na época ele era analista do Ministério Público, né? E hoje é procurador do município de Palmas, juntamente comigo, né? Na Daniel procuradoria. Aguiar? Daniel Doutor Aguiar. Daniel Aguiar, queremos o senhor aqui também. Tá convidado, viu? Chega mais. Uma pessoa fantástica, natural de... Ele é de Goiás, né? Mas tem família em Recursolândia, aqui no interior do estado também, tocantinense. Que é uma cidade muito rica, inclusive. Muito recurso. Tá bom. É a última. É a última. Prometo. E aí, Yuri, eu comecei a fazer estágio lá, porque eu estava na área criminal, né? E a gente lidava lá com aquelas operações contra o tráfico de drogas, né? Chegava toda hora malotes e malotes da Polícia Federal com inquéritos, né? E ações penais em curso também. E foi um período assim, de muito aprendizado. As pessoas com as quais eu trabalhei naquela época, hoje são... Um é procurador do estado do Pará, o outro é promotor de justiça do estado do Pará, o doutor Odélio, o doutor Erotiz, procurador do estado do Pará. Então, assim, são pessoas que sempre estavam estudando, sempre... Então lá é uma fábrica de grandes nomes jurídicos, né? Graças a Deus as pessoas lá tiveram sucesso na carreira, né? E eu tive esse privilégio de estar ali perto deles para aprender um pouquinho com eles. Para sugar um pouquinho ali. Para aprender um pouco. Sempre bom. E nesses inquéritos criminais que você teve a oportunidade de trabalhar lá, tem alguma situação assim cômica, alguma situação inusitada, curiosa que você pode compartilhar com a gente? Traficante de algum tipo de produto específico. Chamava muita atenção as interceptações, né, telefônicas, as descrições lá dos áudios, o vocabulário, né, do que os traficantes utilizavam, né? Então sempre era o cognome. Você escutava? Lá escutando na leitura, né? Na leitura. A transcrição. Porque é transcrito isso, né? E aí você lê, né? Aquela conversa ali, transcrita, né? Deve ser muito vê massa. como eles usam de códigos ali, código para se referir às situações. Qual foi o codinome mais inusitado que você viu lá? Você lembra de algo? Eu vou lembrar, em 2001. Fiquei lá quase 2 anos. Vai lá no Batman. Porque passei no concurso da Defensoria Pública. Mas eu lembro que isso me chamava muita atenção, né? Sem contar dos principais crimes lá que a gente via lá, de moeda falsa, né? Impressionante como tinha gente utilizando
dinheiro falsificado aí no comércio de Palmas, né? Era um dos crimes mais recorrentes, além do tráfico de drogas, né? Será que agora com o negócio do Pix, que facilitou Mas muito? será que o cara que ia lá comprar a droga, né, do crime do tráfico que ele dava, será que comprava com moeda falsa também? Esse aí. Já pensou? Porque ele tá passando do nível do transpondo o nível do ladrão. Esse é corajoso, hein? Mas ladrão que rouba ladrão, né? E aí eu fiquei esse tempo todo no ofício criminal. Até queria ter ido pro patrimônio público, ter outras experiências, né? Mas sempre no criminal. E inclusive antes de ir pro Ministério Público Federal, eu também tive uma rápida passagem no Ministério Público Estadual e de novo fui lotado no criminal. Só que aí era na Justiça Militar. Né? Até que apurava... Isso no Ministério Público Estadual você foi como estagiário? Sim, também como estagiário. Ele menos de 2 meses. É o cara que lê a Então a gente pode dizer que essa parte criminal aí do Ministério Público é onde ninguém quer ir, que todo mundo manda o estagiário? Manda o badeco. Foi um sorteio, na época eram quase, eu acho, 15 estagiários mais ou menos, e aí foi feito um sorteio. Não foi nem pela ordem de classificação na prova. E aí um colega foi para o ofício da família, o outro foi do patrimônio público, e eu fui parar na Justiça Militar. Mas enfim, toda experiência é válida, né? A gente acaba conhecendo um E aí universo daí novo. então você foi para a Defensoria, né? Isso, aí fui aprovado. Defensoria você ficou quanto tempo? Aí na Defensoria eu fiquei de 2003, final de 2012, né? Até 2014. E como é que foi sua experiência lá na Defensoria? A Defensoria também foi muito, muito produtiva, aprendi muito. Inicialmente fiquei na parte do atendimento, né? E atendimento ao público. E depois tive a oportunidade também de trabalhar na assessoria jurídica. De novo, no criminal. O crime te persegue. É uma sina. Sempre um crime. Seu karma. Não, é engraçado que falando sobre crime, eu lembrei de uma vez que eu precisei ir na Defensoria Pública. E uma coisa curiosa que aconteceu é que eu estava aguardando para ser atendido, né? E aí tinha do meu lado, assim, mais ou menos uma distância assim, de 1 metro, chegou um cara, um criminoso, provavelmente, ou respondendo processo, né? Uhum. Criminal. Como diz a mídia, um suspeito. Isso, um suspeito. E o seu advogado. E aí eu ali mexendo no celular e tal. Só que eu tenho habilidade de ouvir coisas. E aí eles conversando ali, trocando uma ideia e o policial falando. O suspeito, né? Falando assim: nossa, então, eu tenho a minha filha e tal. Ele fala: não. Você tem que falar que a sua filha, ela mora com a mãe, mas que você se sacrifica diariamente para que ela tenha um alimento. Melhora esse negócio. Tipo assim, treinando o cara para que ele consiga comover ali o negócio. Existe muito isso, né, na parte criminal. Eu fiquei encabulado com esse negócio. O diálogo, né, entre o suspeito, né, o acusado e o seu advogado, né. Lá na Defensoria Pública, que é muito rotativo lá, né, o quadro de defensores. Na época eu trabalhei com a doutora Napossiane, que hoje está em Palmas. Com o doutor Marcelo, acho que todo mundo deve conhecer aqui, o doutor Marcelo Tomás. Né, já está aí há muito tempo. Ele cuidava na época do juizado especial, né? Eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele. Mas a Defensoria, né, a gente sabe, presta um serviço muito relevante, né, muito essencial. Realmente ajuda as pessoas hipossuficientes, né, a ter acesso à justiça, né, a pleitear seus direitos, né, que muitas vezes são negados, né, diariamente, e a Defensoria realmente presta um serviço que realmente faz diferença na vida dessas pessoas, né, e trabalhando ali a gente vê isso diariamente, especialmente na área de família, né, na área de defesa do consumidor também. Eu acho que nessas duas áreas aí eu posso dizer que funciona mesmo. Eu conheço casos de pessoas que precisaram, tanto na área de família, quanto na área de direito do consumidor, que espetacular mesmo. Atuação efetiva, né? Efetiva demais. E aí, da Defensoria, para onde é que você partiu? Então, aí eis que surge o então Ministério do Trabalho e Emprego de novo, na minha frente. Aí volta o Ministério do Trabalho de novo. Aí dessa vez eu consegui. Na Defensoria você já tinha formado, né, em Direito? Porque nós esquecemos de falar aqui, né, que ele é formado. Foi em 2013 que eu coloquei. Né, para ser procurador do município. Em 2013 eu colei grau, né? Eu terminei a graduação na Faculdade Católica e
Mas na época ainda não estava conseguindo ainda se aprovar no concurso de nível superior. Na época eu tinha feito concurso, naquele ano ali, 2013, 2014, TRT em vários estados. Fiz TRT 8, que é no Pará. Fiz TRT... fiz Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, né? Em Brasília. E, enfim, várias outras provas de nível superior na esfera federal e não estava conseguindo ainda a aprovação. E aí consegui para esse cargo de nível médio, né? Por ser aqui em Porto, eu vi uma oportunidade interessante, que a remuneração era maior, né? Mais interessante. E aí eu consegui passar, era uma vaga e acabei conquistando ela aqui em Porto e fiquei muito satisfeito, muito feliz. Uma vaga, é o primeiro lugar. Porque, né, eu lembrei, nossa, foi o primeiro que eu tentei, agora está surgindo de novo essa oportunidade no mesmo órgão, e graças a Deus deu certo. E aí eu não era estável ainda, né, não tinha como. Nesse de uma vaga, você lembra quanto que era a concorrência? Eu, salvo engano, por volta de 300 pessoas. Era só para Porto, né, tinha outros regionais, tinha Palmas, tinha, acho que Dianópolis também, na época tinha agência no Ministério do Trabalho. E aí eu escolhi Porto, né? Mesmo sendo uma vaga. Tinha outros interiores que tinham 2 vagas. Para o Ministério do Trabalho aqui em Porto. Isso, era regionalizado. Eu poderia concorrer para outras cidades. E na aí época consegui. Que você trabalhou, ele era ali próximo do IML, né? Não é isso? Isso, exatamente. Aquela vielinha ali. Próximo ao Ministério Público também, né? Tá ali em frente, se não tiver mudado de prédio. Não, o Ministério Público é lá. Já mudou de prédio. Perto do fórum. Então, aí eu pedi exoneração na Defensoria Pública, não era estável ainda, né? Não tinha como pedir vacância. E aí fui pro Ministério do Trabalho. Nessa época você estava no probatório. Tava no probatório. 2 anos, né? Tava no probatório. 3 anos não tinha concluído ainda. E aí fiquei lá de 2014 até 2015. E aí, de novo, fazendo provas. Nesse do Ministério do Trabalho, você passou como analista? Ou... Não, nível médio. Técnico mas de qualquer forma, ele já era um concurso com nível de exigência muito maior, né? Muito mais concorrido. E como é que foi a questão da sua metodologia de estudo aí nesse decorrer aí? Você manteve ela ou você alterou? Então, nessa época eu intensifiquei a resolução de questões anteriores, né? Tive mais apostilas, né? E acrescentei videoaulas também, né? E acho que isso ajudou. Você estudava pelo YouTube? Você pagou algum cursinho particular? Não, eu tinha um material. Eu adquiri o material, tanto impresso como de videoaulas também. Tá, viu um pacote, né? Ele já tinha as videoaulas junto. Acesso limitado lá. Né? Se você se sentir confortável em falar, pode falar o lugar que você comprou aí. Eu assisti material do Renato Saraiva, né? O SES, né? Já estudei por ele também. Tem também outro muito bom, que é do Estratégia, né? Então eu tive acesso a esse material. E nessa época eu entendi que aqueles livros maiores da biblioteca da Faculdade de Direito não eram tão essenciais assim para concurso, né? Pelo menos para esses cargos, né? No primeiro momento. Qual que é a diferença do livro lá da biblioteca para o material próprio de concurso? A metodologia, né? Porque o outro já é direcionado já para o concurso. E assim, não é que o livro da faculdade seja inútil. Ele vai tratar mais da parte conceitual. É importantíssimo para a formação, né? Do acadêmico, do futuro profissional do direito, né? Aí o Yuri pega no corte lá, na hora de editar e lançar o corte, aí coloca: procurador fala que o livro não serve, o livro da faculdade não serve para concurso. Não vai fazer isso não, vai me complicar. Não, mas a gente tira de contexto só na imagem, só para chamar a atenção, entendeu? A gente não corta a sua fala para te comprometer, não. Isso é só para poder chamar a atenção do espectador. Ver o que tá falando. Mas enfim, é porque o livro, a doutrina, né, do curso de Direito, ela é mais densa, né? Então ele vai citar vários autores, vai trabalhar de uma forma mais aprofundada, e isso vai te tomar tempo, porque às vezes você não tem para um concurso de tiro curto, né? Que você precisa. Então, por isso que a gente acaba buscando materiais impressos desses cursinhos, que acabam citando os mesmos autores, né? Só que ali a diferença eu acho, né? Não sei, mas a diferença é que no material para concurso, alguém já foi lá e fez o filtro. Isso, já fez esse trabalho para você. Então é um... Né? Então, por isso que em cima de provas anteriores, em cima da edital, né? Exatamente. E nessa época também, em 2015, 2016, eu passei a fazer um quadro de matérias
que eu distribuí durante a semana, né, para organizar o meu tempo, né, para ter um estudo mais otimizado. E aí que entra esse livro aqui que eu trouxe, Como se preparar para concursos públicos com alto rendimento, do professor Rogério Neiva, que é juiz do trabalho no Distrito Federal, né? Sim. Porque na época de tanto conviver nesse ambiente de concurso público, eu estava notando que já estava existindo no mercado, né, materiais falando do concurso em si, não de matérias ou de uma prova específica, mas falando da preparação de concurso. E aí eu achei interessante, comprei esse livro. É que ele fala, daqui que você tirou o quadro de estudo? Sim, aqui ele fala dessa metodologia, né, de estudo, ele fala assim que o concurseiro não pode acordar determinado dia para estudar sem saber qual é a matéria que ele vai ter pela frente, né? Vou pegar o livro aqui para poder falar aqui, para deixar exposto aqui também, o nosso suporte, tanto que é lindo aqui. Ó. Quem for da área da informática vai reconhecer. Dr. Rogério Neiva, como se preparar para concursos públicos com alto rendimento, editora Método. Então tá aqui o livro que ajudou o homem a trilhar o caminho onde está hoje. Recomendo, muito bom. E aí ele fala do sistema Tupto, né? Que aí ele não só fala sobre a preparação de concurso, como ele também criou, né, um sistema que te auxilia durante a preparação de concurso, onde você alimenta o sistema com as matérias do seu concurso, com o tempo que você tem, né, qual é a data da prova, e aí o sistema vai distribuir esse material né, da prova, do seu edital, para você se preparar melhor. Peraí, eu perdi um pouco essa parte aí. No sistema é aonde? É o sistema Tupto. Tá. Você alimenta ele com as matérias. E ele é online? Onde é que a pessoa encontra esse sistema? Como é que funciona? Então, tem um site, né? Sim. Tupto. T-U-C-T-O-R. T-U-C-T-O-R, exatamente. Isso. .com.br? Se não me engano é isso. Muito bem. Tipo um botão, né? Pode falar. Não, tô falando, é tipo um botão o sistema. Tupto. De novo a piada. Agora eu parei, vamos continuar. Sim. Então, ele fala muito do Tupto. Na verdade, eu não cheguei a adquirir o Tupto, né? Porque é um serviço pago, né? Mas pelo que ele fala, né? Da organização dos estudos, da disposição das matérias. Ele faz gerenciamento de data de prova, de matérias. Sim, o sistema ele é alimentado, né, pelo concurseiro, e aí ele vai te dar a programação. Baseado nas informações que o cara te fornece, ele te molda o seu sistema de estudo ali. Exatamente, você tem metas. Né? Você que está assistindo a gente, foca nessa parte, viu? Ele é alimentado pelo concurseiro. Se você não colocar as informações, o sistema não vai te ajudar a ser aprovado. Não é inteligência artificial ainda não, tá? Calma. Então, é um dos tópicos do livro, né? Quando ele fala das técnicas de estudo. Mas ele começa falando primeiro do seu objetivo, né? Qual é o objetivo do concurseiro, né? A gente já tem vários cursos aí, né? De superior. Então, cada curso tem sua realidade, né? Ou seja, direcionamentos dentro do concurso público. O direito tem a vantagem, né? De permitir você fazer ter acesso a vários cargos, né? A vários concursos. Ele é bem amplo. Hoje tem muita gente que faz o curso de Direito pensando no concurso e não na advocacia, né? Exatamente. Tem esse público. Na verdade, acho que hoje é a maioria, né? A grande maioria. Né? Pelo menos nessas últimas décadas aí. Foi seu caso, Renato? Não, no meu caso não. Por que parece, eu queria ser professor de História. Eu já ia falar que ele queria ser advogado. De História. Porque eu gostava muito do meu professor de História. Professor Tadeu, do Colégio Sagrado do Coração de Jesus. Foi seu professor? Professor Tadeu. Era bom mesmo, ó? Gostava muito Era bom? das Olha aulas aí. dele e me interessei por História. Mas Vocês estudaram na mesma época lá no Sagrado? Não, vocês não se conheciam. Eu formei lá em 2007. Cuidado com as informações que você vai fornecer agora, que você pode comprometer a idade da sua mulher. Você formou em que ano? Tô tentando lembrar. Não foi antes, porque na faculdade eu me formei em 2009. Eu formei primeiro dia. Tá. Olha aí. Então, aí no primeiro momento eu queria fazer curso de licenciatura, né? Mas você queria ser professor. Direito veio depois, então. O direito veio depois, né? Quando eu parei para analisar um pouco o mercado, ver as possibilidades. E aí pensei, não, eu vou fazer direito.
Aí Pra ir pra área criminal. você viu como é que funcionava a história aqui na UFT, né? Os alunos não querem nada com nada, todo mundo só naquela folhinha santa. Vamos trazer um aluno da UFT aqui. Pois é, e ainda tinha essa facilidade, né? De ter a faculdade, Universidade Federal aqui na nossa cidade, né? Poder estudar aqui mesmo, né? Mas eu acabei optando por direito. E voltando, né? A questão do concurso público. O que a gente está vendo, né, Yuri, é que nos últimos anos ele teve um crescimento muito grande, né? Muitas provas, muitos editais e na praça, né? Nos últimos anos, infelizmente, tem reduzido, né? Mas, como eu falo, né, a administração pública não pode parar, então o concurso público não vai acabar nunca, né? Sempre tem que ter, por mais não ser que Paulo Guedes discorde de você. Tá vindo uma reforma administrativa por aí, né? Mas... Você acha que acaba a estabilidade do serviço público? Ela vai ser flexibilizada, né? Porque assim... Sempre sobra para o servidor público, né? A gente fica impressionado com isso. A estabilidade, ela existe, beleza, tal, porque e ela é benéfica, a estabilidade. Sim, existe uma avaliação, né? Até você ter esse... Porque existe estabilidade, não quer dizer que o cara está impune e imune, não. Exatamente. Né? E a estabilidade, na verdade, protege a sociedade, porque garante que o servidor público vai atuar com isonomia, sempre visando o interesse público e não para atender a interesses Vide o caso do delegado Bruno Boaventura, né? Que fez o papel dele e, enfim, sofreu um monte de perseguições aí. Né? E se não houvesse a estabilidade, quem sabe ele não seria mais delegado hoje, né? Pois, exatamente. E tantos outros casos, né? Citei o dele como exemplo, que é um dos mais conhecidos. Mais conhecido, né? Mas é isso, a estabilidade, na verdade, protege a sociedade, né? Que vai ter à sua disposição serviços prestados por pessoas que realmente estão ali para atender o interesse público, né? Realmente, e que não vai ser um ou outro ali que vai... defender interesse privado, né? Verdade. Enfim, praticar ilegalidades. E como você disse, se a pessoa incidir em alguma falta, em alguma em violação à lei, vai responder na forma da lei. Né, mas não já existe um mecanismo nesse sentido? Existe, mas não é usado, né? Exatamente. Então não é só usar? Mas parece que o governo quer dar uma resposta para a sociedade, para quem, né, condena o servidor público, para dar uma resposta para dizer que, né, que vai existir aí uma mudança no serviço. Comum no nosso país, né? Por exemplo, sempre procuram um bode expiatório, né? Eu cito como exemplo o caso do feminicídio. Você que é do ramo do direito, você, por favor, tem toda a liberdade de discordar. Você deve discordar de mim se eu tiver errado. Mas, por exemplo, isso aqui agora vão me crucificar, né? Eu vou falar isso aqui. Eu acho uma aberração jurídica o crime de feminicídio. Porque... Cadê o quadro? Eu acho uma aberração jurídica. Fogo no barrinho. Por quê? As mulheres feministas, né, não concordam. Porque o homicídio não entende o conceito de homo sapiens e acha que está defendendo só o homem. No caso do homicídio, né? Ao invés, não sei, de endurecer a pena do crime de homicídio, que é uma pena branda no nosso país, criam um crime de feminicídio para dar uma resposta para a sociedade, para dizer que fez alguma coisa, e os crimes, tanto de homicídio quanto feminicídio, ficam impunes. Tem essa leitura também, né? Eu acho assim que... são leituras, né? São leituras. Mas assim... Agora eu vou preparar o lombo para ser crucificado. Prepara. Eu já não concordo com você, mas vamos lá. Sim. Não, assim, essa questão do feminicídio surgiu acho que é a lei de 2014, né? Final ali do governo Dilma. Isso. Você já achou a mais polêmica. Desculpa, a mais polêmica pra falar. Tô lendo que você falou. Mas enfim, essa alteração do Código Penal realmente vem para punir, né, com mais, de forma mais severa, né, os autores de homicídio, né, contra a mulher, né? Violência contra a mulher. E dentro das circunstâncias específicas, né, agravar ainda mais a pena, né? Mas realmente tem essa leitura também, existe essa possibilidade de fazer essa proteção, né, que se pretendia em favor da mulher, mantendo, né, o tipo penal do homicídio e fazendo esses acréscimos, né? É uma tese, né? São leituras. Ou coloca-se um agravante no crime de homicídio quando tem o caso do vínculo ali de relação afetiva, né? De marido e mulher. O próprio feminicídio já não é esse agravante para esse caso. Mas o termo feminicídio em si, se você for pegar, ele é uma aberração, o termo. Por quê?
Porque o homicídio se trata de homicídio da pessoa humana, do homo Independente sapiens. se é homem ou Independente se é mulher. homem ou se é mulher. Sim, mas a questão é que o feminicídio, teoricamente ali a gente estaria discutindo que o feminicídio ele serve para agravar a pena para quem comete o crime, no caso específico que é contra a mulher. Eu acho que assim, hoje, nos dias de hoje, precisaria dessa separação, porque nos dias de hoje a mulher ela não tem o mesmo amparo do que o homem, entendeu? Até mesmo jurídico, entendeu? Tá dentro dessa política, né, de proteção. Eu acredito que assim, daqui... como a Lei Maria da Penha, né, Isso, que daqui a alguns anos talvez não seja necessário, seria maravilhoso se não fosse daqui a alguns anos, mas hoje eu acho que é necessário, né, essa divisão. Assim, eu não sou contrário ao tipo penal. Realmente, A uma questão vez ele mais sendo é de aplicado, nomenclaturas. né, realmente ele pode ter algum benefício nessa A discordância aqui é política de defesa da técnica, mulher. ninguém está dizendo aqui que não é... Que não é Que importante. deve matar a mulher. Ninguém tá falando que tem que matar a mulher. As mulheres presentes gostariam de opinar? Não querem entrar nessa polêmica. Mas aqui é isso, gente. É opiniões. E com certeza vai ter momentos que a gente vai ter opiniões divergentes e tá tudo bem. Muito bem. Ninguém vai sair se batendo. Vamos voltar pro foco do nosso assunto. Vamos lá. E aí você a gente falou do Ministério do Trabalho, né? Que você tá... A gente parou no Ministério do Trabalho. Eu fiquei lá de 2014 a 2015, quando eu tive a felicidade de passar o meu primeiro concurso para nível superior. E aí foi para analista técnico jurídico do Poder Executivo Estadual. E aí a vaga era para Palmas, né? E eu morando em Porto, a vaga era para Palmas. Era do quadro geral do Estado? Do quadro geral do Tocantins, né? Estado, isso. E aí na época eu fui lotado na Turatins. Trabalhei na comissão de julgamento de auto infração. Era julgador de primeira instância. Então você era o cara que recebia as multas lá. Analisava Descobrimos, meu povo. Aqui, ó. apreensões lá, jogador de primeira instância. Trabalho muito interessante. Aí. Ó, interessante. Viu? Direito ambiental, as medidas. Né, Aquela multa que você levou lá no passado, ó, quem foi aquele que julgou? Madeirense, por aí vai, né? Eu trabalhei lá há pouco tempo, fiquei lá 3 meses mais ou menos, quando eu consegui uma remoção, aí volta a Defensoria Pública para a história. Consegui uma remoção. Você foi cedido para a Defensoria Pública? Desculpa, cedido do Naturatins, né, para a Defensoria Pública. E aí nessa sessão, né, com 11 para a Defensoria Pública, só assim para ter saído. Eu lembro na época essa sessão era para ter saído bem antes, e aí eu lembro que eu ia na Casa Civil, atrás desse ato, cadê meu ato no Diário Oficial, me parar com essas viagens de Porto para Palmas, né? Que é tal faixa? E aí consegui a sessão, e aí foi nessa época que eu tive a experiência como assessor, né, na Defensoria Pública. E aí de novo no crime. De novo no crime na Defensoria Pública. Aqui estou mais um dia. E aí depois, né, trabalhando na Defensoria Pública, surgiu o concurso de delegado de Polícia Civil, né, do Estado do Tocantins. O edital é 2014. Eu fiz a prova, tive a felicidade de passar. E aí tinha várias fases, né? A prova objetiva, discursiva, o teste físico, que foi um Deus nos acuda, porque tive que começar praticamente do zero, né? Não fazia atividade física. Para mim, flexão de braço era algo terrível. Então, tive que ir para academia. Eu te entendo. Tá tudo bem. 21 flexões de braço era algo... 21? 21, né? É muito, né? Tem concurso que pede muito. Pede mais, tem concurso que pede né? mais. No teu pediu quanto? Agora eu não tenho certeza, não. Mas uma média, assim, era Se eu não me engano, nessa foi, casa dos 20 se eu não me engano, foi 15. Ah, é 15? Então ainda tá... menos mal. Mas olha o salário que o homem ia receber. É verdade. Não, eu pensei assim, com o tamanho do braço desses agentes né, da Polícia Penal assim, aí, tem que exigir mais. Antigamente eu fazia, sei lá, uns 15. Hoje eu não faço porque minha barriga chega primeiro. Na época eu nunca esqueço, eu chegar na academia para treinar com o professor Renê, lá no Espaço Fitness, né? Espaço Fitness. Eu não conseguia fazer 3 flexões, é uma coisa assim... desesperador. Mas é uma questão de treino, né? Foi uma questão de treino, assim, mas na hora dava desespero. Você sempre foi magro, não foi? Assim, sim, normal? Esse tipo físico magro. É muito pai o magro quando ele chega, que ele não tem o costume de malhar, que ele chega na academia e ele não consegue fazer as coisas, cara.
De início, porque ele não tá adaptado. Eu lembro que na época que eu era magro, eu fui na academia, eu ia na academia e aí os caras levantavam o peso, eles colocavam uns dois, cada um uns 2, 3 pesos ali e tal, levantava. Na primeira vez, o professor colocou um desse tamanho, eu não sei quilo, não lembro de quilo, traumatizei. Eu não consegui. Era o Fiquei só supino- com a barra. Era o supino reto? Eu só fazia só com a barra. Só É muita humilhação. Você vê aqueles caras maromba lá. É. Não sei o que, Mas é como ele falou, a questão de prática. né? treino, né? De Mas eu prática. traumatizei e parei também. Falei, não vou mais Mas não. graças a Deus deu certo. Saí de lá fazendo 32 flexões. Olha aí. Caramba. Olha, Em tinha... quanto tempo? Eu acho que eu treinei lá uns 4, 5 meses. Isso foi na fitness, na Espaço Fitness. Espaço fitness. Olha, se o Bolsonaro tivesse feito isso, ele fazia mais daqui. Ele dá conta, olha Ele aí. que tem histórico de atleta, né? Então, e na época, né, eu já comecei essa atividade física junto com a primeira fase. Falei assim, não, eu tenho que pensar lá na frente. Se eu conseguir chegar, eu já vou estar aqui garantindo, né, uma preparação melhor. E envolvi nesse concurso, que até então eu não tinha feito nada na área da segurança pública, eu me aproximei dele justamente para essa experiência, né? Do direito penal, por onde eu passei, né? Sempre era lotado nessa área. No crime. Então, sempre no crime. Então fiz essa prova e tive a felicidade de passar, mas demorou muito a convocação. Né? A homologação se deu ali em 2014, 2015, mas o curso de formação iniciou em 2016. O concurso de delegado, ele é um concurso bem concorrido Muito e hoje em dia concorrido. está bastante em alta, muita gente visando o concurso de Sim. delegado. O que você pode falar assim, em termos de método, de técnica e de dicas para quem está almejando o concurso de delegado hoje? Qual as matérias mais importantes, em que ele deve focar? Qual o seu conselho para ele? Então, no caso do concurso para delegado de polícia civil, ele tem alguns diferenciais, né? Porque ele envolve também provas que exigem da parte física do candidato, né? Então, além de você conciliar o estudo das matérias tradicionais, também tem que estar com a atividade física em dia, né? Vai ficar no jeito. Para conseguir fazer a corrida, né? As flexões, tem alguns concursos tem a barra também, né? Jesus. E aí era prova Natação. objetiva, prova física, tinha a discursiva, você falou? Isso, tinha objetiva e discursiva, teve a prova de títulos, né? E a prova... O que conta como título nessas provas? Então, aprovações em concurso de carreira jurídica, né? Concurso no meio jurídico, mestrado, doutorado, né? Curso de pós-graduação também conta. Publicação de artigos também. Artigos em revistas especializadas e livros, né? É aí que entra a história do livro Desaposentação. Olha aí, cara. Muito Uma bem. inovação previdenciária. Esse foi você que escreveu. Isso, a história desse livro começou na época que eu fiz as primeiras fases do concurso de delegado de polícia civil. Eu era servidor da Defensoria Pública, já cedido, né? E aí, na época, era 2014, a Defensoria Pública estava recebendo novos defensores públicos, que acabou de ter um concurso. Que, inclusive, eu fiz e reprovei. E uma dessas defensoras que estava chegando aqui em Porto Nacional, estava falando da trajetória dela, da experiência dela no concurso público, e falou que no concurso para defensor público no estado de Tocantins, na fase de títulos, ela conseguiu pontuar, inclusive, publicando um livro. Aí eu fiquei curioso. Poxa, pode ser que eu venha a chegar nessa fase também no concurso de delegado de polícia civil. Como é que eu faço para publicar um livro e ter esse valioso ponto aí? Aí baixou E aí ela o passou o Cortella. contato da editora, né, Virtual Books, que fica em Pará de Minas, né, no interior de Minas Gerais. E aí eu entrei em contato com eles. Eu já tinha esse tema, eu abordei no meu TCC, na Faculdade de Direito. Você abordou esse tema no seu TCC, né? Isso, aí eu peguei ele e fiz acréscimos, né? Você já tinha uma base, aí você melhorou para poder lançar no livro. Por formato de livro. Show. Aí eu encaminhei para a editora e foi aprovado. E né? quem está nos assistindo tiver interesse em ter esse livro, ele consegue encontrar em algum lugar? Consegue adquirir esse livro? Hoje não, porque ele já foi publicado em 2014, né? Na época eu pedi 50 exemplares, né? Presenteei amigos e parentes.
E ainda tem alguns lá em casa. Se alguém tiver interesse, ainda tem. Tiver interesse, Ainda tem A gente vai alguns lançar um cupom exemplares. de desconto. vamos colocar um cupom de desconto. Pode colocar o seu arroba para pessoa, do seu Instagram, para pessoa adquirir. Como é que faz? Pode mandar mensagem lá no meu Instagram, Renato Arruda Martins. Manda bem. mensagem lá no direct lá. Se tiver Mas Aí você interesse. fala que assistiu aqui no Cerrado Dinâmico, que aí a gente dá Fala que desconto. dá um desconto. E aí surgiu nessa época o livro, né? E Renato Arruda Martins, Desaposentação, a inovação previdenciária para a aposentadoria mais digna. E como é que é essa inovação previdenciária? Como é que a pessoa... desaposenta, né? Eu gostei dessa desaposentação. Já pensou? O brasileiro é criativo, né? A gente é muito criativo. A situação é assim, a desaposentação é o quê? É o ato pelo qual o segurado, né, ele renuncia à aposentadoria dele para computar aquele período em que ele está trabalhando após a aposentadoria, ele computar naquele período anterior que ele já tinha, visando o quê? Recalcular o valor do benefício dele para ser mais vantajoso. Ah, entendi. Então, não é uma realidade muito distante, né? As pessoas aposentam Isso e às é vezes... uma coisa recorrente que acontece com bastante frequência ou é um... Não é esporádico, não. É uma situação Acontece com frequência. que ocorre Brasil afora. Não, porque quando você começou a falar assim, é porque a pessoa renuncia à sua aposentadoria, eu falei, quem é o trouxa que vai fazer isso? Eu falei, pra ganhar mais. É a pessoa que aposentou, né? E continua trabalhando. Porque hoje, se você aposenta e continua trabalhando, você vai contribuir, mas você não vai ter um acréscimo no seu benefício, né? E aí a possibilidade... Aí que entra a desaposentação, né? Boa, muito Então ele tem que interessante. sair da condição de aposentado, voltar à ativa, digamos assim, para poder continuar computando ali. Um novo período, né? Que ele está trabalhando Corre o ali no risco período dele sair da aposentadoria para poder aumentar um pouco mais o período e na hora de tentar aposentar de novo não dá certo? O valor não ser interessante, né? Ou até mesmo ele ficar sem aposentadoria. Tipo, ele não conseguir aposentar de novo, entre aspas. Tipo, igual teve as novas regras da Previdência. Ele desaposenta e aí muda as regras da Previdência. Do nada, ele fica no limbo ali e rodou. Então, antes de tomar a decisão de fazer o requerimento administrativo, né, da desaposentação, tem que avaliar se é vantajoso ou não, né? Tem que fazer um cálculo para saber se o seu novo benefício vai ser E para isso, favorável ou não. ele pode fazer isso direto no INSS? Ele tem que procurar um advogado previdenciário? Então, na verdade, a aposentação, como eu falei, é uma inovação realmente, e ela não tem uma previsão expressa em lei. Daí porque o INSS indeferia, né, os pedidos administrativos. E aí essa situação chegou ao Poder Judiciário. E na época que esse livro foi publicado, em 2014, tinha muitas decisões favoráveis do Superior Tribunal de Justiça, né, do STJ, mantendo decisões dos tribunais regionais federais, né, porque essa matéria, por envolver o INSS, é julgada pela Justiça Federal, né? Então, os tribunais regionais federais e o STJ à época, em 2014, reconheciam como legítima a desaposentação, porque ela, na verdade, no final das contas, visava, né, proporcionar um benefício previdenciário mais vantajoso ao segurado. E, inclusive, quando o segurado faz esse requerimento de renúncia, ele não precisa devolver aquele que ele já recebeu, né? Ele Tem pode que resguardar a seguir segurança normal. jurídica dele. Né? Entendi. Mas uma dúvida que eu tenho assim, agora que a gente conversando aqui, pintou essa dúvida. Ele vai lá e desaposenta, faz a desaposentação. Se conseguir decisão favorável, né, na justiça. Primeiro ele entra com um processo para pedir a desaposentação. O INSS indefere, né? Porque não tem Aí decisão deu legal. certo. Ele vai lá e volta à ativa, igual o Yuri disse, para trabalhar. Quanto tempo ele pode trabalhar para pedir de novo a aposentadoria? Existe uma regra? Aí vai depender do tempo de contribuição, né? Que ele já tinha, né? E aonde ele quer chegar. Mas sempre respeitando o teto, né? O regime geral de previdência social tem um teto. E a desaposentação pode ser tanto no regime geral de previdência como no regime próprio também. Mas o mais comum foi no regime geral, né? Que é o que o livro traz. Então, assim, até 2014, 15, 16... Eu acho que é a mesma coisa que você acabou de falar, mas você falou no termo mais técnico. Ele pode fazer isso tanto na CLT quanto no estatutário, tanto no funcionário de empresa privada quanto no funcionário público? Exatamente, existe essa possibilidade. Bacana. E nessa época ele foi publicado em 2014, existiam essas decisões favoráveis, como eu falei, em 2015, até que em 2016 o Supremo Tribunal Federal
se debruça sobre a matéria em sede de recursos extraordinários. E aí vem o banho de água fria. Que aí meu livro perdeu um pouco do seu. O STF refutou seu livro? A gente tá vendendo aqui o livro, tá chegando lá, aí do nada... O STF... Essa parte você podia ter pulado. Não, mas aí pode ter um reviravolta, vai chegar lá. Ainda compra o livro, calma aí, vamos lá. Pode ser útil. Vamos lá. E aí o Supremo Tribunal Federal em 2016 julgou alguns recursos extraordinários e entendeu que a desaposentação não era possível, né, considerando o atual ordenamento jurídico brasileiro, exatamente por falta de previsão legal, né? E então o Supremo foi bem pragmático, né? Essa temática já tinha sido analisada antes pelo STJ, que entendi que ainda que não tinha uma autorização expressa, mas também não havia uma vedação, né? Porque o que se debatia muito na época, Yuri e Fábio, é que a lei de benefício, a lei 8.213, vedava a desaposentação, né? No artigo 18, parágrafo 2º. Mas, na verdade, lá quando ele fala, né, que os únicos benefícios previdenciários que podem ser concedidos para a pessoa que já está aposentado, que no caso é o auxílio... Deixa eu constar aqui rapidinho. No livro dele, então ele pode. Ele não está constando no Google, ele está constando no Google dele mesmo. Eu estava lembrando aqui, né, que o STF fez igual o seu Miyagi com o Daniel San, né? Bota aposentadoria, tira aposentadoria. Bota aposentadoria, tira... Que é o salário de família e a reabilitação profissional, né? O INSS defende. Não, o aposentado tem direito aos seus benefícios, mas a reabilitação profissional e o salário de família. Só? Pois é, só. Você falou que é reabilitação profissional? Não seria a mesma coisa de desaposentação ou não? Não, aqui é aquela situação da pessoa que teve alguma enfermidade, né? Ah, sim. Agora tá bom. E aí ela vai passar por uma reabilitação em outra função. Mas essa tese aqui, o que os defensores da desaposentação falam, e eu sou um defensor, né? Tem que falar que o livro defende a possibilidade da desaposentação. O que a gente fala é que, na verdade, a desaposentação não é um benefício novo. Ele é o mesmo benefício da aposentadoria, só que recalculado. Então, não se aplica essa vedação de dizer que você estaria concedendo um novo benefício previdenciário para um aposentado, contrariando a previsão da legislação previdenciária que prevê 2 benefícios, né? Então eles interpretam como se estivesse dobrando. Como se fosse um novo benefício, mas não é o mesmo benefício da pessoa, né, do segurado. Ele só parou um pouco para encher um pouco mais e depois pegar. Só que é um benefício mais vantajoso, né? Não é um terceiro benefício, não está contrariando a lei, né? Mas essa tese não prevaleceu, ela foi acatada pelo STJ, mas o Supremo Tribunal Federal, quando foi dar a palavra final, entendeu que tinha que prevalecer realmente a tese de que a desaposentação só seria possível se tivesse uma previsão legal expressa, né? E então, como ela hoje não existe, não pode. Hoje não existe. Hoje a desaposentação está inviabilizada. Então, se você requerer no INSS ou no Poder Judiciário, não vai ter... Vai ser negado. Vai ser negado o pedido. Hoje, 18 de maio de 2021. Se você está vendo esse vídeo no futuro, talvez você já esteja desaposentado. Ou, se você quiser, você pode comprar o livro e ser um defensor da desaposentação. Muito bem. Por que não? Mas a desaposentação pode ressurgir aí das cinzas. Ela pode ser possível se o Congresso Nacional aprovar um projeto de lei que tramita lá, prevendo, né? Quando eu fiquei sabendo que você escreveu esse livro, eu fiquei sabendo que era um assunto assim um pouco polêmico e que até... Existe mais literatura sobre esse assunto ou você é um dos poucos que escreveu sobre isso? Não, existe materiais, mas na época que ele foi publicado em 2014, eu não achei muitos livros sobre o assunto. Era bem escassa a literatura. Não, pelo menos os que eu tinha acesso, né, não eram livros propriamente sobre desaposentação. Era livro sobre direito previdenciário que num momento ou outro da obra ia tratar sobre esse tema. Mas foi um livro construído a partir de... Né, ele começou como TCC e terminou como livro e foi construído a partir de muita pesquisa bibliográfica. E vai vir volume 2 dele a partir daí? Tem outros livros. Tem que tramitar o negócio. Quem sabe, né? Vamos esperar aí se o Congresso vai aprovar o projeto de lei, né, para legalizar finalmente a desaposentação, né? Seria a possibilidade, né, aí para quem ainda sonha em ter um benefício previdenciário. Se aprovar o projeto de lei, ele vai escrever outro livro e vai lançar aqui com a gente. Pronto, aí. Tá Fica o compromisso? Já ficou o compromisso. Pronto, beleza. Outros livros têm projeto? Não. Olha, no momento o projeto é ler mais livros. Olha aí. Ler. O que você gosta de ler? Então, livros da ciência do direito, né? Livros cristãos também.
E artigos, né, em sites especializados do direito. Gosto muito dos artigos do consultório jurídico, né, Migalhas, essas revistas. Também tem uma revista muito interessante que eu costumava ler muitos artigos dela, a revista Consulex. Faculdade Católica, a gente tinha esse privilégio, revista muito conceituada da área jurídica, né? Então, é fundamental, né? O concurseiro não pode ficar apenas ali no seu mundo ali, né? Na sua planilha, na sua apostila. Sem ler, né? Outras. É o cara que estuda para estudar, né? É porque só Deus sabe quanto é que foi feita aquela apostila, né? Às vezes foi feita, sei lá, 2, 3 anos atrás, o tanto de coisa que já mudou. É igual, o livro é de 2014. Hoje já mudou muita coisa e amanhã pode mudar tudo. É uma coisa que eu tava vendo com um amigo meu que é concurseiro, inclusive ele tá estudando para o concurso de delegado, e ele tava falando que hoje o foco nos cursinhos são os PDFs, né? Porque o pessoal não tem mais costume de fazer aquelas coletâneas de livro e tal, porque desatualiza muito rápido. E o PDF tem essa facilidade. Então o PDF saiu ali uma jurisprudência, saiu uma nova ali, uma alteração na legislação, altera o PDF, encaminha, e aí tem essa agilidade para o concurseiro, que isso é fundamental na aprovação, né? Exatamente. E aí, complementando, né, a resposta sobre a pergunta que você falou da preparação para o concurso delegado, tudo, né, a gente falou sobre essa parte física, é importante, mas até chegar nessa fase, você tem que passar pela prova objetiva discursiva, né? E nessa época, eu fiz esse planejamento, né, de fazer realmente uma planilha de estudos mensais, ou seja, de cada dia da semana eu saber qual o conteúdo que eu ia estudar, né, para ter algo assim mais direcionado, mais objetivo, para não ficar lendo ali, né, andando em círculos sem evoluir dentro do conteúdo programático. Você trabalhava em horário de expediente? Sim, eu trabalhava. E estudava em que horas? Eu estudava quando chegava em casa, no final da tarde, né, e à noite, era o tempo que eu tinha. E vida social tinha? Final de semana e olha lá, né? Mas eu tentava, é importante também, né? Tem cara que abre mão da vida social e às vezes acaba pilhando, né? É um risco, né? Quase inevitável. Mas é importante ter um período de descanso, né? Um período de lazer, né? De lazer para você processar tudo aquilo que você está estudando, né? Você era daquele de estudar de madrugada, não? Não, eu tenho dificuldade de estudar nas madrugadas. Pela cedo também tenho dificuldade. A hora que eu mais gosto é a tarde, né? E à noite. Até meia-noite. Tem que ver seu relógio biológico, né? Também, como é que funciona. Tem gente que funciona melhor de madrugada, vara madrugada estudando. Exatamente. Tem gente... e além de fazer esse quadro de matérias, Yuri, também fiz muitos exercícios nessa época, né? Estudando provas anteriores, realmente, mapeando aqueles assuntos ali que eram mais cobrados, né? E investindo neles, esperando que eles fossem ser cobrados novamente, né? E para a prova discursiva, né, no concurso de delegado, que teve a peça prático profissional, deixa eu tentar lembrar, eu acho que foi um pedido de prisão preventiva, se eu não me engano. E aí tinha a dúvida se era prisão preventiva, se era prisão temporária. E então você tem que focar realmente em matéria de direito, né, penal, processo penal, é inevitável, né? Falando que ele deixou o crime. Já não atua mais no crime. O inimigo agora é outro. Muito bem. E sobre a preparação para o concurso de delegado, você tem mais alguma coisa assim? Enfim, as matérias, né, primordiais, direito penal, processo penal, né? E o estudo do inquérito policial, né, dentro da disciplina de direito processual penal é fundamental também, porque ele pode ser explorado tanto na parte objetiva como discursiva, né? E as legislações especiais, né? E agora chegando no que eu acredito que seja a sua última aprovação, não sei se teve outra depois dessa, né? Mas hoje você é procurador do município de Palmas, né? Sim. Enfim, como nosso amigo disse, depois de tanto procurar, você virou procurador do município. Procurou. Como é que foi esse processo aí? A gente queria saber de você também qual é o papel da Procuradoria do município, qual a importância dele, né? O que vocês estão fazendo lá? Tá certo. Então, a preparação para o concurso de procurador do município de Palmas aconteceu enquanto eu aguardava ser nomeado para delegado de Polícia Civil. Como eu falei, o concurso foi homologado em 2014, né? Mas o curso de formação só foi acontecer em 2016. Então, durante esse tempo aí, para não ficar parado, né, continuei estudando e aí surgiu essa oportunidade que resumidamente, eu sempre focava em concursos que tinham, na área de carreira jurídica,
que tinham matérias do direito público, né? Direito constitucional, direito administrativo, né? Principalmente, onde tivesse o foco, né? Como primordial ali dentro do plano do edital, né? Então, durante esse período, 2016, surgiu essa oportunidade de fazer o concurso da Procuradoria do município de Palmas e eu tive a felicidade de ser aprovado. E o edital foi lançado em 2016, né? A prova também aconteceu no final do ano e a minha nomeação aconteceu em abril de 2017, né? Houve várias nomeações aí durante esse período. Eu ingressei em 2017, inicialmente na parte consultiva da Procuradoria. E a Procuradoria, né, para quem está acompanhando a gente, tem vários eixos de atuação, né? Dentro da Procuradoria, basicamente, tem o eixo de atuação na área consultiva, que lida com licitações, contratos, convênios, né? Presta toda a assessoria ao Poder Executivo, né? A administração direta, as secretarias e também, no caso de Palmas, a administração indireta, né? As autarquias, as fundações. E além da parte consultiva, né? De assessoramento jurídico, também tem a parte fiscal e tributária, né? Que cuida da recuperação dos créditos do ente público, né? Que executa a dívida fiscal, né? E, por fim, o outro eixo é da defesa do município em juízo, né? Feito através do contencioso judicial. Então, assim, o procurador do município, no final das contas, é o advogado do município, né? É o advogado investido através de concurso de provas e títulos, né? Que é responsável pela defesa do ente público em juízo e fora dele, né? Assim, dentro da palavra, para entender, o município passa uma procuração para aquela pessoa que, enfim, o nome procurador é isso, né? A nossa procuração decorre da lei, né? De lei. Não é lá no cartório. Captei. Né? Então tem essas áreas de atuação, basicamente. E hoje... Você falou da parte consultiva. Isso. Os órgãos do município, eles recorrem à procuradoria para fazer consultas, enfim, a fim de licitações, saber de questão legal, sobre projeto de lei, né? Enfim, sobre uma gama de atuação muito, muito vasta, né? A procuradoria, então, é o departamento jurídico da prefeitura. Exatamente. É o órgão de representação judicial e extrajudicial do ente público, né? Do município. E nessa parte de consultoria jurídica, são temas variados, né? Tanto na parte de licitações, né? Análise do edital de licitação e qualquer situação que surgir durante o transcurso da licitação, também a procuradoria pode ser acionada para responder algum questionamento processo que a prefeitura receba também. Do edital, enfim. E depois, uma vez concluída a licitação, durante a execução do contrato administrativo também, a procuradoria vai ser demandada, né, para análise de aditivos de prazo, aditivos de valores e qualquer outra situação que for necessário também. Análise de minutos de projeto de leis também, né, matéria de pessoal envolvendo servidores públicos, né, direitos de servidores públicos, requerimentos, enfim. É correto dizer que se a Cintia arrumar uma treta hoje, enquanto prefeito, é você que vai lá defender ela? A procuradoria, né? A procuradoria. Vai né, sendo toda a situação, né, que diz respeito ao município de Palmas, passa pela procuradoria no que diz respeito à atuação, né, da defesa do ente público. Então, por exemplo, um tema que está aí na mídia agora é a questão da discussão da readequação do valor da tarifa do transporte coletivo. Né? Boa. A concessão está encerrando no ano 2022, né? Ela é de 92, foram 30 anos de concessão. Pelo amor de Deus. Muito tempo. E a Procuradoria certamente vai auxiliar nesse processo, né, do lançamento do novo edital de concessão de serviço público por exemplo, se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui, mas é só uma empresa de transporte público que atua em Palmas, é isso mesmo? Não. Eu não tenho mais detalhes sobre o contrato, mas o que a gente sabe é que é uma empresa, né? Que ela tem a concessão e ela também tem outras empresas que atuam, né? Como se fosse uma subcontratação, vamos chamar assim. Prestadora de serviço para ela. Ela chama uma galera para ajudar ela a prestar o serviço. As principais linhas, né? Ficam com essa empresa
e outras linhas são administradas por outras 2 ou 3 empresas, se eu não me engano. E aí você acha que pode ter a possibilidade de ter outras empresas agora participando desse Interessadas, processo, né? Eu acredito. E aumentar aí a concorrência e ter um preço mais interessante para o usuário? Não? É possível, né? A capital cresceu, né? Depois Sem dúvida. Se for comparar Palmas de 30 anos atrás Há para 30 anos era só Miracema. Eu acredito que sim, Yuri. Pode ser que a concorrência, né, nessa nova licitação seja mais interessante para o usuário, né? Para chegar a um valor mais interessante para ele. A cidade cresceu, a população, né, já passa de 300 mil habitantes. Acredito que galera. esse novo Porque, se eu não contrato me pode engano, ser... o valor que está lá agora é 6,9, uma coisa assim, né? Não, eles O querem pedido, levar né? para 6,9. Tá Mas assim... Acho que é 3,70, salvo engano. Não, é 4 e pouco. É 4, subiu? Já andei muito de ônibus. Porque 6,9, dependendo do trajeto, eu pego um Uber, né? Não, É. é porque se você for parar para analisar, Barato, né? as grandes cidades do Brasil não passam disso. De 4 e pouco. Talvez esteja enganado. E hoje tem alguma com 5, não sei. Mas é Palma, né? Palmas, Palmas. É Em São Palma. Paulo, eu estive em São Paulo há alguns anos atrás. E você paga 4,50, você roda São Paulo inteirinha, de metrô ou de ônibus, não importa. Mas não é Palmas. Palmas o trem de Não tem pique, né? Tem isso também. O sol não é tão favorável. Muito bem. Mas, enfim... E esse é um dos... É um exemplo, né? de vários assuntos que a Procuradoria... De várias atuações da Procuradoria. Então você na área que anda consultiva. de ônibus em Palmas, foca nesse cara. Ele vai ajudar você. Ele pode te ajudar. Ele pode te ajudar. Na verdade, eu já atuei no consultivo, né? Que é na parte de assessoria e consultoria jurídica, que fica dentro que é desempenhada, né, pela Subprocuradoria Administrativa, a SUAD, né? Eu, inclusive, tive a oportunidade de ser procurador-chefe desse órgão de execução, mas hoje estou em outro órgão de execução, né? A Subprocuradoria Fiscal e Tributária, a SUFIT, onde eu atuo na parte tributária e fiscal. Então, essa parte da análise do novo edital de licitação de serviço de transporte público de Palmas não ficou pra você. Salvo uma remoção aí que não está nos planos. Galera. Não vai passar, mas com certeza vai ser analisado com toda a atenção, com todo Muito rigor bem. técnico jurídico para E eu estava vendo também, tem uma intercorrência. situação que está acontecendo, eu não sei se ela já é uma situação resolvida, mas eu vi que está rolando um impasse aí também, que parece que o pessoal dos analistas do Tribunal de Justiça estão querendo executar a função de procurador aí, fazer um bem bolado. pular o córrego, né? Então, Existe essa situação? Como é que é isso? Sim, essa situação está em discussão no Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins. Foi uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo então prefeito Carlos Amacho, no ano 2017. Né? Essa ação questionava a constitucionalidade de leis municipais que realizaram a transposição, né? Provimento derivado de servidores de um cargo chamado analista técnico jurídico para um cargo, né, segundo a ação, distinto, que seria o de procurador do município. Distinto por quê? Porque o cargo original, quando comparado ao cargo de procurador, quer dizer, o cargo de analista, quando comparado ao cargo de procurador, era diferente no que diz respeito à remuneração, às atribuições, carga horária, né? Então, por entender que havia aí uma violação ao princípio do concurso público, essa ação foi ajuizada no Tribunal de Justiça. No primeiro momento ela sequer foi conhecida. A prefeita de Palmas teve que ajuizar um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, pleiteando o conhecimento da ação, né, e o julgamento do mérito. Né? E aí o Supremo Tribunal Federal entendeu que era cabível o julgamento do mérito, ou seja, do pedido da ação de inconstitucionalidade, e devolveu esse processo para o Tribunal de Justiça, julgar o mérito. Né? Esse julgamento já iniciou, já tem 11 votos pela declaração de inconstitucionalidade das leis municipais que fizeram. Então já está rolando, já está acontecendo. Essa transposição. Então está faltando um voto, né? Os caras fazem desembargador Elvésio, uma coisa né? e quer ir para outra, né? Não, mas já está 11 e já está resolvido ali, né? Ah, não, mas tem 11 votos, mas não tem, você não falou separado. Em tese, né? Já está encaminhado aí o placar do julgamento pela declaração de inconstitucionalidade das normas, né? E durante esse período, esses servidores que ocupavam o cargo de procurador, eles retornaram ao cargo de analista jurídico, porque uma lei foi
publicada, recriando esses cargos, porque eles haviam sido extintos. Se Então eles essa retornaram moda para os cargos. fica difícil, né? Porque eu fiz o concurso para policial penal, mas agora eu quero ser delegado. Extingue a sua função de policial penal e cria-se uma função de delegado para você. Acabou. Já pensou? Não, eu quero ser delegado. É complicado, né? A minha coisa de pensar do analista, né, que passa a ocupar o cargo de juiz ou de promotor de justiça, enfim. Mas, infelizmente, isso não é tão raro, né? No Brasil afora, e a gente... Tem essas manobras, né? Acaba vendo isso, essa questão da transposição. Foi muito realizado em diferentes âmbitos, né? Federal, estadual, municipal. Mas, aos poucos, as coisas vão se acertando, né, nos termos da Constituição, né, que exige realmente a realização de concurso público para provimento de cargos, né. Show de bola. E enquanto isso, a Procuradoria tem nos seus quadros hoje, são 19 procuradores, né, distribuídos nesses 3 órgãos de atuação, que é a Subprocuradoria Administrativa, que cuida da parte do consultivo, né, Subprocuradoria Fiscal e Tributária, que é onde eu estou lotado. Essa fiscal e tributária, o que ela atua, assim, basicamente? Qual é a função da... Então, é a cobrança da dívida ativa do município, né? Os tributos, né? E também os créditos tributários e não tributários, né? Os tributários, né? Os impostos, as taxas, né? O não tributário, por exemplo, empréstimo do Banco do Povo, multas por infração ao Código de Posturas do município, Código de obras também, né? Toda dívida né? Inscrita na dívida ativa. Aí você falou que é o consultivo, execução fiscal, né? E tributário, e outra é a Subprocuradoria do Contencioso, que é a SUCOM, que cuida da parte da defesa, né? do ente público em juízo nas demais matérias. Então, por exemplo, se você, se for servidor do município de Palmas, tivesse alguma demanda contra o município, né, e ingressasse requerendo direito que você entende devido, a defesa do município de Palmas seria realizada pela Subprocuradoria do Contencioso Judicial. Ou naqueles casos também que onde tem a regressiva, né? Tipo, se algum cidadão entra contra o município de Palmas, aí o município de Palmas vai entrar com a ação regressa contra o possível servidor, no caso. É responsabilidade civil, né? Entendi. Então, é feito assim hoje. A gente pensa futuramente em ter uma lei orgânica da Procuradoria, né? A nossa lei de 2013 é uma lei ordinária, a gente entende que a Procuradoria merece ser melhor estruturada, né? Inclusive juridicamente, para a gente ter uma distribuição de atribuições mais técnicas. O cidadão, a pessoa comum que nos assiste, ela tem alguma possibilidade que ela pode procurar a Procuradoria que, enfim... Então, essa situação é curiosa, né? Porque a Procuradoria está a serviço do ente público, né? Do município de Palmas. Então, o nosso cliente é o município de Palmas. Entendi. O cidadão comum ele tem que procurar a defensoria, no caso. A defensoria pública é um advogado particular. Eu perguntei não pelo caso assim, mas por conta de que às vezes tem algum serviço, eu como um leigo, né? Às vezes tem alguma coisa que quem está nos assistindo agora pode precisar, e eu queria falar, se você precisa de tal coisa, procura lá na Sim, o que acontece na prática, Yuri, os órgãos, né, da administração serem demandados pela sociedade, né? E diante de um questionamento, surgiu uma dúvida e encaminhar para a Procuradoria, né? Então a Procuradoria acaba fazendo esse trabalho de forma um pouco indiretamente, né? São provocados indiretamente, né? Pelo órgão que recebe a demanda, né? Mas no final das contas, né, o destinatário do nosso serviço é a sociedade, né? A sociedade palmense. E o trabalho desenvolvido pela Procuradoria realmente resulta em benefícios concretos para a sociedade. Recentemente houve uma atuação muito efetiva. Vocês devem acompanhar que Palmas está passando por muitas obras de infraestrutura, né, pavimentação asfáltica através de um empréstimo internacional, né, feito com o Organismo Internacional de Crédito, o CAF, né? E houve uma pendência de uma certidão, de um certificado de regularidade junto à Previdência Social, que o município tinha essa pendência e ela inviabilizava o repasse das transferências, né, do empréstimo. E a atuação da Procuradoria possibilitou a reversão dessa decisão, né, em juízo, né, permitindo com que os repasses fossem liberados para as obras não serem interrompidas, né. Então, é só um exemplo, né, de que a atuação da Procuradoria
resulta em algo concreto na vida, né, Da na vida das sociedade, pessoas, né, na vida da sociedade. Não é só ali defender o município e tudo mais, é defender o município, mas em prol da sociedade. Exatamente, uma defesa efetiva realmente. E hoje a gente também tem esse grupo de procuradores, né, que entrou a partir de 2016, né, foram 3 colegas em 2016, os demais entraram em 2017, e até hoje alguns ainda estão tomando posse. Recentemente teve um colega que tomou posse, mas já em razão de demanda judicial. Mas assim, porque o nosso concurso já expirou, né? Eram 2 anos, né? Foi prorrogado por mais 2 anos e expirou. Inclusive, a gente está precisando já de outro concurso público, né? A nossa associação, né, que eu ia citar agora, a Associação dos Procuradores Municipais de Palmas, a APROMP, quem estiver nos acompanhando, quiser conhecer o trabalho dos procuradores do município de Palmas, acesse as nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Pode procurar a APROMP lá. @APROMP. @APROMP.oficial. Pronto. Vai conhecer o trabalho da Procuradoria. Agora pronto. E a gente acaba fazendo esse trabalho de divulgação da nossa atuação, Yuri e Fábio. Porque muitas vezes a gente vê no site de notícias, os jornais colocam a prefeitura, obtém uma decisão uma decisão favorável na justiça, mas às vezes não cita o trabalho da Procuradoria, né? E aos poucos a gente está tentando mudar isso, encaminhando releases, né, materiais para o site de notícias, né, mudando até um pouco o título dessas notícias, citando a Procuradoria realmente, né, porque é quem está por trás do município. Para valorizar o serviço que está sendo feito. Né? Exatamente, porque às vezes a sociedade não tem esse conhecimento, né, de que existe um órgão especializado para aquela atuação, né? É muito simples, porque, por exemplo, quando você vai, por exemplo, convocar uma vacinação, a Prefeitura de Porto Nacional, através da Secretaria Municipal de Saúde, convoca a população, etc. Aí, nesse caso, teria que citar, através da Procuradoria-Geral do município, conseguiu essa decisão e tal. Tem que valorizar de onde está saindo ali a ação, né? E eu tenho a oportunidade de ser o diretor de comunicação da associação. Então eu faço esse trabalho, né, de receber as decisões e fazer passar por formato, vamos dizer assim, jornalístico, assim, né, para facilitar o entendimento e tudo. Traduzir os termos técnicos. Tentar, né? Faço isso com a ajuda do nosso presidente, inclusive mandar um abraço para ele, vou convidar ele também para acompanhar a nossa conversa aqui. Como é o nome dele? Dr. Bruno Baqueiro Rios. Dr. Bruno Baqueiro, o senhor está convidado aqui também. Pode vir. Então, Bruno Baqueiro é o nosso presidente, né, da APROMP, atual presidente da APROMP. Então, muito atuante, né? A gente faz esse trabalho de informar realmente, né, para a sociedade a atuação da Procuradoria, encaminhando materiais para sites de notícias, que muitas vezes acolhem a nossa sugestão de texto, né? E também está publicando nas nossas redes sociais, né, a nossa atuação, para difundir, né, para que mais pessoas tenham acesso a essa atuação, né? Que às vezes não é tão bem divulgada, né? Quando o site de notícias recebe o release da Secretaria de Comunicação do município, vamos dizer assim. É igual o serviço do policial penal, ele também só sai na mídia quando acontece algo negativo. Quando é ruim, né? Positivo, não acontece nada. Aí tem que fazer o contraponto, né? A associação tem que... falta aí uma assessoria de comunicação também, né, cara? Para poder dar e no nosso caso a gente acaba acumulando, né? As funções, é verdade. A gente não tem jornalista contratado, né? Ainda, né? A gente espera chegar a esse nível de organização, né? Mas assim, o nosso grupo é um grupo assim, muito engajado, realmente, muito atuante, né? Faz uma defesa realmente intransigente do município. Palmas é uma capital muito nova, né? Então tudo está sendo construído, isso demanda um tempo. Exatamente. A própria Procuradoria, né? A gente luta aí por mais estrutura realmente, né? A gente precisa de mais equipe de apoio, servidores de apoio para auxiliar no trabalho dos procuradores, né? Para a gente ter mais tempo de se ocupar com aquelas matérias, né, muito relevantes, porque às vezes a gente faz do básico ao complexo, sem distinção. Faz desde um despacho no processo administrativo de uma página ao recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a gente precisa de equipe de apoio, né? Como outras carreiras, né, da magistratura, para poder fazer o menorzinho. Tem, né? Não é uma defesa aqui por privilégio, Yuri e Fábio, mas é realmente de ter uma estrutura mínima, né? De trabalho, de organização. Mas é aquele negócio, né? Vocês estão fazendo isso tudo, estão criando isso tudo,
E aí daqui uns dias vocês vão olhar lá para os outros procuradores, na hora que a gente vai tomando posse, vai falar, ó, isso aqui tudo era mato, foi nós que capinamos aqui. Basicamente. A gente vai ter isso. então a gente vai chegar nesse dia aí. Quando né, eu cheguei, que a isso gente vai aqui olhar era pra tudo trás. mato. Nós capinamos, roçamos isso aqui, construímos tudo isso que tá aqui. Mas tem esse outro lado, né? Realmente é gratificante poder contribuir para o Deixa órgão o nome da crescer. história. É o né? ônus e o bônus de ser pioneiro, né? A gente fala praticamente que a Procuradoria está sendo refundada, né? Depois dessa transição aí, né? Que tinha essa situação dos ocupantes do cargo de procurador, né? Que retornaram ao cargo anterior de analista jurídico. Então a gente recebeu, assim, um órgão que realmente estava se estruturando, né? Então a gente faz esse trabalho também para, né? Esperando que essa situação seja solucionada, né? Para poder pensar em coisas, né, ainda maiores, né? Em estrutura, né? Inclusive da nova lei. Agora, além desse assunto que você falou da passagem de ônibus, tem algum assunto que está em alta aí, que está passando pela Procuradoria do município de Palmas, que você pode falar um pouco para a gente, abordar, esclarecer alguma coisa? Então, essa questão que eu comentei do financiamento internacional para obras de infraestrutura, pavimentação asfáltica, sinalização viária, ela gerou várias demandas judiciais, né? Eu não trabalho na Subprocuradoria do Contencioso, né? Mas a gente acaba comentando, né, entre os colegas comentaram, surgiram várias demandas judiciais, porque algumas dessas áreas que receberam a pavimentação asfáltica, nessas obras de infraestrutura, existiam disputas fundiárias, né, em torno delas, né? Houve reivindicação em juízo, né, de uma empresa que alegava que o município estaria, né, fazendo uma desapropriação, no caso indireta, de áreas, né? Ou seja, não estavam seguindo um processo formal de desapropriação, não havia uma indenização prévia, né, dessa área. E isso gerou transtornos, porque no primeiro momento houve uma decisão liminar impedindo a realização dessas obras, né, que posteriormente foi revertida no Tribunal de Justiça através de um agravo de instrumento. Então, dentro dessas obras, né, de infraestrutura, de regiões na área norte e sul da cidade, surgiram várias demandas, inclusive fundiárias, que no primeiro momento poderiam inviabilizar essas obras, que eram muito aguardadas pela população. Você tinha situações em Palmas de quadras com mais de 15, 20 anos sem pavimentação asfáltica. E assim, quadras relativamente próximas ao centro, né? Aquela região ali próxima à pista do antigo aeroporto ali para trás, né? Sofreu bastante com isso. Sim. Não sei se é delas que você está falando. Não, uma que eu lembro assim muito clara é ali na região norte, a região das Arnes, né? Receberam pavimentação asfáltica dentro desse isso é programa até de importante a gente falar, porque às vezes a própria população acredita assim que, não, tem 20, 30 anos que essa região não recebe asfalto, entra e sai prefeito e ninguém asfalta, mas ninguém se depara com essa situação jurídica por trás que existe. Exatamente. Né? Que às vezes não é só a má vontade, às vezes existe o recurso, a prefeitura consegue o recurso, mas não consegue aplicar por causa dessa demanda jurídica. Né? Exatamente. Às vezes você tem decisões liminares, né, que impedem ali você executar a obra, né? Porque nesse caso que eu citei, eram regiões antigas, né, que uma empresa reivindicava que era proprietária dessas áreas, né? Mas no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo município, né, através da Procuradoria, o desembargador entendeu que essas áreas já eram ocupadas pelas famílias que estavam lá há muitos anos. Então ele não entendia que ali havia uma urgência apta a ensejar a manutenção daquela decisão liminar que impedia as obras, né? Já é praticamente uma situação consolidada ali, né? Então, a obra prosseguiu. Foi, salvo engano, na região do Taquari, né? Essa discussão toda. E as obras prosseguiram, né? E acho que elas não devem continuar até 2023, salvo engano. São várias etapas dentro dessa programação de obras. Muito bem. Eu estou satisfeito. Você tem mais alguma pergunta, meu amigo? Olha, eu estou também satisfeito, inclusive descobri muita coisa aqui, quero até te agradecer, porque às vezes a gente interpreta de uma forma, só pelo nome, como que faz, a gente imagina qual é a função, mas a gente não tem a ciência de como que funciona. Eu, como leigo, estou muito satisfeito, porque aprendi muita coisa aqui hoje. E eu também. Que bom. Então, quem tem interesse em adquirir
o livro do Renato. Mais uma vez, nós vamos deixar o arroba dele aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato com ele diretamente para adquirir o livro. Acompanhe o trabalho da PROMP, né? Associação dos Procuradores Municipais de Palmas. Associação dos Procuradores Municipais de Palmas. Minha dicção tá horrível. Prateleira, ler. Então vai ficar aqui também o link, o arroba aqui. E Renato, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter proseado com a gente aqui. Como o Fábio falou e como eu disse, foi muito esclarecedor para a gente, de verdade. Eu acredito que vai ser também para quem está nos assistindo. Que bom, eu agradeço o convite do Cerrado Dinâmico. Obrigado, Yuri. Bom revê-lo. Obrigado, Fábio, pelo convite também. Foi um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouco de preparação para concurso público, um pouco de trajetória pessoal e sobre o trabalho da Procuradoria-Geral do município de Palmas. Desejo sorte e sucesso pelo trabalho de vocês, que é pioneiro aqui no nosso estado, esse trabalho de podcast, que tem tudo aí para crescer e eu tenho certeza que vão fazer muitas e muitas entrevistas aí. Deus abençoe vocês. Amém. E eu ia me esquecendo, tem algum assunto que a gente não te perguntou, que a gente não falou aqui, que você gostaria de falar, seja ele profissional ou pessoal? Eu quero finalizar essa questão sobre a preparação do concurso público e antes das pessoas se dedicarem tanto para o concurso público, acho que vale a reflexão do que realmente você quer com isso, né? Porque eu acho assim, que a gente não pode ingressar no serviço público pura e simplesmente pela remuneração, né? Eu acho que isso é muito pobre, é muito pouco, né? Eu acho que você tem que mentalizar realmente que você quer fazer um trabalho de relevância dentro da carreira que você escolheu, né? E seja no direito ou em qualquer outra carreira, né? Porque o serviço público, ele costuma ser muito atacado, né? Muitas vezes por políticos, né? Para fazer palanque, enfim, né? Então, a gente que é servidor público, temos que cada vez mais fazer um trabalho de excelência em prol do nosso cliente, que é a sociedade, né? Fazer realmente um trabalho que faça a diferença na vida das pessoas, um trabalho sério, que vise realmente o interesse público. Então, antes da pessoa se enveredar por esses caminhos aí do concurso público, reflita sobre isso. O que você mentaliza com o concurso público? Você realmente deseja seguir naquela carreira para realmente entregar tudo aquilo que a sociedade precisa através daquele cargo? Mentaliza sobre isso, porque faz toda a diferença. O serviço público tem que receber servidores realmente comprometidos, né, em desempenhar bem, realmente, as atribuições dos seus cargos. Então, acho essa reflexão importante. E para quem já está na caminhada, que já fez essa reflexão e está decidido realmente a buscar esse sonho, no meu caso, me ajudou muito sempre ter fé, né, de que existia um propósito de Deus para mim através dessa busca, né, desse sonho. Né? Então, buscar em Deus força para continuar sendo perseverante, para continuar insistindo nessa busca, né, da aprovação do concurso público. Então, para mim, isso também me ajudou muito nos momentos de fraqueza, nos momentos que eu pensei em desistir, eu achei que não era para mim, enfim. Isso fez muita diferença para mim e deixo essa mensagem para quem está na caminhada aí. Muito bem. É isso aí. E eu acho que, para finalizar assim de vez, eu queria falar só mais uma última coisa. Não sei se meu amigo vai gostar. Saudações Cruz Maltinas. Saudações Cruz Maltinas. Gente, ó, corta aí, porque, pelo amor de Deus. Não pode faltar essa parte. Tá vendo tão bem, um conteúdo tão rico, você vai fechar com... Saudações Cruz Maltinas. Muito bom. É isso aí, siga todas as nossas redes sociais, @Cerrado Dinâmico, tudo, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, tudo é @Cerrado Dinâmico. Curte esse vídeo, compartilha, comenta o que você achou. Se você é concurseiro, coloca aí sua opinião, fala o concurso que você está fazendo, fala aí onde é que você está estudando, como é que você estuda, deixa sua opinião aí, fala alguma coisa, mas fala. Coloca aí. Valeu, até mais. Procure-nos.